Olha só essa história. Teve uma vez que um homem entrou em contato comigo pelo WhatsApp e assim, eu percebi que ele estava meio acanhado, meio tímido, querendo perguntar algumas coisas, não perguntava, até que ele veio para mim e falou assim: Bruno, eu preciso fazer uma pergunta íntima, posso? Eu falei assim: pode, claro, eu trabalho com sexualidade, eu estou acostumado com esse tipo de pergunta, né? E aí ele me falou o seguinte: eu estou indo para um clube, na verdade eu estava indo para um retiro, né, da igreja de lá. E ele falou que nesse clube, nesse local, tinha um retiro, tinha lá piscina, tinha um local onde eles faziam as confraternizações deles, tinha um vestiário onde eles trocavam de roupa para ir para a piscina, essa coisa toda. E ele me falou que toda vez que ele ia para esse local, ele tinha que esperar os homens todos saírem do vestiário para ele poder entrar. Ele não conseguia entrar dentro do vestiário se tivesse algum outro homem lá dentro. E ele falava que isso já estava deixando ele constrangido, ele já estava ficando com vergonha disso. Eu perguntei para ele: mas por que, né, que você então tem que esperar todos os homens saírem lá do vestiário para você poder entrar? E ele me falou que ele tinha vergonha de ficar de cueca ou de ficar de sunga perto de outros homens, porque ele achava que o tamanho do brinquedinho dele ali, do volume dele ali, era muito pequeno e ele ficava com vergonha disso perto de outros homens. Eu perguntei para ele: mas como é que você faz então em relação às mulheres? Quando você vai ter relação sexual, como é que você lida com essa situação? Ah não, com mulher não tem problema nenhum, eu lido isso na boa, não tenho nenhum problema com isso, eu tenho relação normal, tenho prazer, proporciono prazer, tudo isso. Mas ele não conseguia ficar perto de outros homens, porque ele tinha vergonha do volume dele, mas diante dos outros homens. Diante de mulher não tinha problema nenhum, mas sim diante dos outros homens. Olha só que história interessante. Por que isso? Porque isso mostra como os homens ainda têm essa questão com o tamanho do pênis. E isso muitas vezes não é para mostrar para a mulher, não. É uma questão de comparação ali entre os homens, como se isso fosse demonstrar quem é mais homem do que o outro. E a vergonha desse rapaz era ou de ser motivo de piada, ou de ser motivo de chacota. E eu sei que na grande maioria das vezes isso não acontece. Você está lá no vestiário, trocando de roupa, e está todo mundo ali na mesma situação. Claro que tem uma pessoa ou outra que às vezes faz uma piadinha de alguma coisa assim, mas no geral não é isso que acontece. E ele ficava nessa preocupação. Agora me fala, você já viveu uma situação assim? Ou já conheceu alguém numa situação assim? Meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e este é o canal Tantra o Despertar pelo Prazer. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre exatamente esse problema da história, que é essa preocupação com os homens que têm pênis pequeno. E aí, o que fazer diante dessa situação? Será que tem algo a ser feito? Será que isso realmente faz diferença? Será que não faz? O que você acha a esse respeito? Coloque aí nos comentários para eu saber. E vou falar aqui para você também duas coisas que você pode fazer se caso você achar que o tamanho do seu Little John aí é pequeno também. E se você gosta desse assunto, eu já vou falar para você meter o dedo nesse like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo que vai sair aqui neste canal para você. E nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, desmistificar tudo que tem em relação ao sexo, principalmente em relação à sexualidade masculina, que a gente pode pensar que não, mas é cheia de tabus também. Então vamos lá, será que faz diferença? Será que não faz? A questão do tamanho do pênis, o que você acha a esse respeito? Olha só, eu vou trazer uma informação aqui para você. Vamos trazer para vocês então alguns dados em relação ao tamanho do nosso brinquedo. Vamos falar um pouquinho sobre o que a ciência diz sobre isso. Existe uma variação natural de pessoa para pessoa, não só no tamanho, mas na espessura, no formato, se tem mais pele, se não tem pele, se tem pele encobrindo a glande, se não tem. Enfim, existe uma série de variações naturais. É quase como uma identidade, você consegue quase que identificar a pessoa só olhando o genital dele. E isso não só para os homens, mas para as mulheres também. Então, tem uma grande variação aí. Não existe um padrão que você vai falar assim, não, esse aqui que é o certo, não deveria ser assim, deveria ser assado. É igual a identidade, é igual a impressão digital. Cada um vai ter o seu de um jeito, de um formato, de um tamanho, de uma forma, e isso é único. Então não adianta você ficar comparando, querendo ter igual do fulano ou igual do ciclano, principalmente com a comparação com os atores pornôs.
né? Que geralmente é esse o problema. A gente fica com comparação que a gente vê no filme, ali a gente sabe que muita coisa é montado. É claro ali que você selecionar somente atores que tem o Big John, né? E aí a coisa fica nessa comparação. Você fica vendo aqueles filmes e fica entrando nessa comparação. Mas o que que tem de realidade então? De natural? Vamos lá, vou falar para vocês alguns dados só para você ter uma noção. Para 90% dos homens, a média de tamanho, comprimento, né, do pênis ereto varia de 10 a 16 centímetros, certo? Ou seja, a maioria dos homens tem essa variação. Existem situações menores, existem outros maiores, mas isso é menos de 10%, tá? Para 90% dos homens é essa variação, sendo uma média de 13,24 centímetros. Ou seja, não é uma coisa tão grande, tão exagerada que a gente fica imaginando. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que muitas vezes você está preocupado com uma situação que não é a realidade, que você vai estar sim dentro da média. A maioria dos homens vão estar. Só que, como eu disse antes, a gente fica comparando com a pornografia, a nossa sociedade ela acaba superestimando essa importância do tamanho do pênis, principalmente entre os homens. Haja vista que o nosso colega da história, ele tem muito mais preocupação com os outros homens do que com as mulheres que ele se relaciona. E não é porque ele é homossexual, não é nada disso, ele se relaciona com mulher, mas é porque esse senso de comparação, como se o tamanho do pênis fosse demonstrar quem é mais homem ou menos homem. E essa coisa que a gente tem quanto ao tamanho do pênis acaba atrapalhando muito a nossa autoestima, porque a gente vai se sentindo menor em todos os aspectos, não só no tamanho do Little John ali, mas em todos os aspectos da nossa vida. E aí você começa a ficar com vergonha, você começa a não querer frequentar certos ambientes, como o nosso colega da história estava falando. Muitas vezes fica com vergonha de ter relacionamento sexual e isso pode levar a vários problemas. Um deles, por exemplo, é a falta de ereção, porque você acaba indo ansioso para uma relação. Nesse colega da história, segundo ele, não tinha muito problema no relacionamento em si com as mulheres, mas tem muitos homens que têm. E aí, na hora de ir para uma relação sexual, ele vai ficar ansioso, porque ele vai ter medo do que a mulher vai falar, do que a mulher vai achar, se ela vai gostar, se ela não vai, se vai ser motivo de piada. E aí ele acaba não tendo uma ereção, por causa dessa ansiedade. Um outro problema que pode acontecer é a ejaculação precoce, pelo mesmo motivo. Então, é importante você entender que o tamanho do seu pênis não vai influenciar na quantidade de prazer que você vai ter e nem na quantidade de prazer que você pode proporcionar. O pênis ele é só mais um elemento ali dentro da relação. Você pode utilizar de várias coisas do seu corpo inteiro para você sentir prazer e de você proporcionar prazer. Então, o tamanho não faz a menor diferença nesse sentido, no sentido do prazer que você sente ou que você proporciona. Um assunto importante da gente falar em relação a isso é a pornografia, como eu já comentei um pouquinho ali atrás. Por quê? Onde a gente aprende tudo da nossa vida? Pensa aqui comigo aqui. A gente aprende a falar, a andar, tudo que a gente aprende na vida, como é que é? É observando alguém fazendo e repetindo. Tudo a gente aprende dessa forma. E no sexo é a mesma coisa. Só que aonde que a gente aprende sexo? A gente não vê ninguém fazendo sexo, a gente repetir e fazer igual. Mas a gente vê na pornografia. E aí que começam os problemas. Porque lá são coisas montadas, são coisas editadas. Aquilo lá não é a representação da realidade. E aí você fica nessa comparação. Porque tudo que você já viu é pornografia. E aí você fica se comparando com o que você está vendo lá. E aí você vê aqueles atores com um pinto enorme, e aí você vê o seu e não tem aquele mesmo tamanho, você acha que está errado, que aquilo lá é o normal e que o seu é muito pequeno. E esse tipo de comparação vai trazer ansiedade, que vai trazer todos esses problemas que eu já comentei. Vergonha, medo de decepcionar, né, o medo de ser alvo de chacota, tudo isso. Então, você precisa não é trabalhar o tamanho do seu pênis, não é isso. Você precisa trabalhar a sua relação com a sua autoestima, exatamente. Começar a perceber que isso aí não é o que vai fazer você mais homem ou menos homem, não tem nada a ver com isso. O que vai fazer você mais homem é o seu caráter, a sua capacidade de escutar, a sua capacidade de ser leal à pessoa que você está
a sua capacidade de buscar formas de entendimento, buscar formas de proporcionar prazer, buscar formas de sentir prazer. É isso que vai te tornar mais homem, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de enfrentar a vida. E aí eu falo para você alguns exercícios, algumas coisas que você pode fazer para melhorar essa questão da autoestima. Por exemplo, você já praticou autotoque? E autotoque que eu falo não é masturbação, na verdade até é, mas não da forma que você conhece. Provavelmente você conhece a masturbação só ali no 5 contra 1, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de autotoque consciente. Você tocar todo o seu corpo, de cima e baixo, da cabeça aos pés, onde você vai tocar tudo com toque, principalmente utilizando esse toque ar, esse toque leve, que vai estimular toda a sua pele. E você fazer isso com consciência, trazendo atenção na sensação que você tem nesse tipo de toque. Quando você faz isso, você vai descobrindo áreas do seu corpo que são muito prazerosas e você nem sequer imaginava. Você vai despertando o seu corpo para as sensações de prazer. E assim você trabalha a sua autoestima, porque você percebe a capacidade que você tem de sentir prazer, independente de tudo que os outros estão falando por aí, ou independente de tudo aquilo que você colocou na sua cabeça que você precisa ser, entende? E outra coisa, você fazer esse mesmo tipo de toque na sua parceira. Quando você tiver a oportunidade, faz esse toque nela, no corpo todo dela, e você vai perceber o quanto de prazer que você pode proporcionar também, sem ficar focando no genital dela, sem ficar focando no seu genital. Você vai perceber como você é capaz de proporcionar prazer, independente do tamanho do pênis. Você nem precisa do seu pênis para proporcionar prazer para ninguém, certo? E aí você começa a trabalhar essa questão e tirar essa neura da cabeça, tirar essa ideia da cabeça de que o tamanho do pênis vai influenciar alguma coisa na sua vida. Agora, dentro de um contexto de uma relação, né, do relacionamento, o que você pode e deve fazer se por um acaso o tamanho do seu brinquedo aqui está te incomodando, certo? É conversar, ter aquele diálogo, aquela comunicação aberta. Você abrir o jogo para sua parceira e falar que isso é uma coisa que te incomoda. E aí você vai ver o que ela tem para falar sobre isso. Porque muitas vezes, e muito provavelmente, essa preocupação é única e exclusivamente sua. Eu sei disso por experiência própria, meu caro. Muitas vezes eu já conversei sobre isso com a minha parceira. Eu achava que às vezes o tamanho aqui não era muito legal, né? Que ela poderia gostar de um maior, aquela coisa toda, e na verdade não tinha nada disso. Isso era somente uma preocupação da minha cabeça, uma coisa que a gente vai criando justamente por ficar assistindo pornografia, e aí a coisa não rola. E esse senso de comparação vai criando na gente essa sensação de ansiedade. E aí se torna ainda mais importante aquilo que eu falei, o diálogo. Você criar uma relação de intimidade com a pessoa que está com você é muito mais importante, é muito mais prazeroso, dá muito mais tesão do que o tamanho do pênis, a forma que você faz, como que você faz, né, o formato do genital. Isso aí não tem nada a ver. Você criar essa relação de confiança, onde a pessoa possa contar com você, isso traz muito mais desejo, principalmente para as mulheres. É, exatamente. Você sabia, por exemplo, que depois que passem de 2 anos de relacionamento, a resposta sexual da mulher muda? Ela não é mais aquela resposta espontânea de só dela olhar para você, ter aquele desejo, ter aquele tesão. Começa a mudar. Ela vai precisar de outras coisas, de outros estímulos. E esses estímulos, muitas vezes, nem sexuais são. São estímulos de intimidade, são estímulos dela se sentir amada, dela se sentir protegida, dela se sentir cuidada, dela se sentir principalmente importante na sua vida. É isso que vai fazer a diferença e não o tamanho do seu John. Você quer ver uma coisa que eu faço muito dentro dos meus atendimentos de casal para ajudar a melhorar essa intimidade? É uma coisa muito simples, simples demais. Simplesmente você ficar 5 minutos parado, olhando nos olhos da sua parceira. Quantos casais não fazem isso?
simplesmente sentar um de frente para o outro, ficar ali admirando o olhar, admirando o rosto, admirando o corpo. Isso traz essa sensação de intimidade, de cuidado, de admiração. E isso aí sim vai excitar, vai provocar muito mais prazer do que você imagina. Agora, existem situações onde realmente o John é muito little, John é muito pequeno. Existem situações assim. Como eu falei, 90% dos homens estão naquela média entre 10 e 16 centímetros. Agora, existem homens que têm menos do que isso. Eu estou falando do pênis ereto. A chamada situação de micropênis, tá? E mesmo nessa situação, não impede que você proporcione ou que você tenha prazer. Como eu disse, o corpo todo é orgástico, o corpo todo tem prazer. Então você pode sentir e proporcionar prazer de diversas formas. Mas existem opções aí médicas, né? Existem opções aí de situações onde você pode fazer para mudar o tamanho ali do seu colega. Só que isso você tem que avaliar o custo-benefício. Porque muitas vezes são procedimentos cirúrgicos, muitas vezes são procedimentos invasivos, são procedimentos que vão te trazer dor, desconforto e corre risco de não ter o resultado que você deseja. São procedimentos caros. Então, você tem que avaliar bem a sua necessidade. Se vale a pena, se não vale a pena. O que eu te falo é o seguinte: não parta para um trabalho desse, para uma situação dessa, sem antes você fazer uma análise da sua mente, sem antes você fazer terapia, porque na maioria das vezes é somente uma questão mental, não tem nada a ver com questão física, da sua capacidade, da sua incapacidade de ter prazer ou de proporcionar prazer, não tem nada disso, é simplesmente aquela ansiedade de ficar se comparando aí com outras pessoas, principalmente com a pornografia, como eu falei anteriormente. Então, vê se vale a pena correr esse risco de fazer um procedimento cirúrgico. Muitas vezes esse procedimento cirúrgico, o que é? Você sabe que nosso pênis, uma parte dele fica interna, tá? Ele não fica totalmente externo, ele fica interno. Muitas dessas cirurgias é você romper um pouco dos ligamentos que tem na parte interna para poder expor parte desse pênis que fica internamente. Você vai jogar ele um pouquinho mais para fora, tá? Só que esses ligamentos, eles sustentam a ereção. E aí você corre o risco de ter um pênis grande, mas que não fica ereto, que não consegue sustentar uma ereção. E você vai ter um outro problema, entende? Definitivamente, o tamanho do seu colega não vai fazer a menor diferença. Claro que tem mulher que tem fetiche por pênis grande, essa coisa toda da pornografia também, isso existe. Mas de forma alguma isso vai impedir de você ter prazer ou de você proporcionar prazer. Se isso está te incomodando, procure terapia, procure formas de ajuda, procure entender que isso não vai fazer diferença e que na verdade esse incômodo é muito mais pela sua baixa estima do que pela sua capacidade de proporcionar prazer. Então, meu caro, é o que eu sempre falo por aqui, o que você precisa é criar repertório, começar a entender sobre sexo, buscar outras situações, outras coisas, porque você fica focado só em penetração, achando que o sexo é só o seu pinto, e não é só isso. Aprenda a fazer uma massagem tântrica, por exemplo, aprenda a olhar, aprenda a fazer um giro tântrico, aprenda um monte de coisa que vai realmente dar muito mais prazer para você, dar muito mais prazer para sua parceira, e aí você tira essa neura, essa ideia da sua cabeça que o mundo gira em torno do tamanho do seu pinto, não tem nada disso. Então a gente viu aqui hoje que o tamanho do seu pênis não faz a menor diferença em termos de você sentir ou proporcionar prazer, de que você pode proporcionar prazer de diversas outras formas, inclusive com o seu pênis também, independente do tamanho que ele tenha. Você entendeu que existe uma diversidade muito grande, você tem que entender isso, que você é uma pessoa única e que você vai ter as suas diversidades em qualquer parte do seu corpo, e no pênis não é diferente, e começar a buscar
informação de qualidade, buscar orientação para que você trabalhe a sua autoestima, para que você se torne uma pessoa cada vez mais segura e para que você comece a tirar esses incômodos, essas neuras da sua cabeça. E para isso você pode seguir aqui o nosso canal para que você tenha cada vez mais informações a esse respeito, informações de qualidade que vai trazer para você uma maior tranquilidade, uma maior paz de espírito, para que você tenha relações com muito mais prazer e possa proporcionar muito mais prazer aí na sua parceria, para os seus relacionamentos, tá joia? Então, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo, agradeço muito. Não esqueça de colocar aí o seu like, de inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, dá uma olhadinha aqui também na descrição desse vídeo, tem muita coisa legal que eu vou deixar aí para você, confere lá mais informações e outras formas de você buscar aumentar o seu repertório sexual. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.